Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E eu sempre digo assim que eu não tenho roupa para certos papos, mas no de hoje eu não tenho nem jaleco para esse papo. Quando a câmera abrir, e agora você só está vendo nós dois aqui, esse papo aqui é só a gente, você vai ver até a estrutura que ele veio. Botou uma roupa, um blazer, e eu tô aqui para bater esse papo com alguém que é incrível, que faz parte do meu ciclo de amizade, faz parte, é o meu vizinho, mas é alguém que quando eu descobri assim, profissionalmente, eu passei a admirar ainda mais, porque como pessoa já é incrível, e o que ele faz profissionalmente, eu tenho certeza que você vai ficar assim, ó, que cara, porque ele é o cara. Professor, doutor Alexandre Justo. Obrigado por esse papo, cara. Obrigado por estar aqui. Eu não sei nem o que falar nisso aqui, mas bora começar, né? Tem que começar. Uma honra poder estar aqui. Honra Obrigado minha. pelo convite. Eu vou dividir tudo isso que você falou pela metade, né? A gente, ou mais, eu acho que a gente está aqui só cumprindo uma missão que Deus colocou a gente nesse mundo para fazer um mundo melhor. E vou poder compartilhar com vocês como que, através da ciência, que é a minha ferramenta, dentro da Universidade Estadual de Santa Cruz, a gente vem modificando vidas, né? Dando oportunidade para vários jovens que resolvem seguir a carreira científica e está com a gente hoje lá no nosso laboratório de pesquisa, no qual eu desenvolvo minhas atividades lá na universidade. Que legal. Mas quem é Alexandre? Nasceu aonde? Alexandre nasceu no Rio de Janeiro, mas também só nasceu, né? Só nasceu. Só nasceu, só fiz nascer. É um carioca. É um carioca que foi criado em São Paulo. Depois eu fui para o interior de São Paulo, São José dos Campos, uma cidade maravilhosa. Sim, sim. E fiz toda a minha trajetória profissional lá, né, de estudo e formação. Eu fui formado na universidade, na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina. Meu mestrado e doutorado foi lá. A minha formação acadêmica, né, eu comecei... Primeiro eu fiz um curso de biologia, e aí durante o curso de biologia eu descobri a iniciação científica, e foi importante que... minhas primeiras oportunidades profissionais apareceram ali, né? E depois eu adentrei no mestrado, que a gente pode contar um pouco Sim. como é que foi esse caminhar, e até chegar em Ilhéus. Cheguei em Ilhéus em 2011, pelo concurso na Universidade Estadual de Santa Cruz, que foram momentos incríveis, né? De muita preparação, muita determinação de realizar esse sonho, de poder estar aqui e contribuir com essa região maravilhosa, né, na formação de pessoas. Mas era o que... Voltar aqui um pouquinho. Quando você escolheu essa área de humanas, né? E aí eu vou falar já me entregando aqui que não é a minha área. Foi algo que você já identificou desde criança? Você já gostava daquelas aulas de biologia? Porque na época começava ciências, chegava no ginásio que Sim. vinha biologia. Né? Eu já lhe disse isso, que eu aprendi até não esquartejar. Quando eu gostei até não esquartejar a célula. Enquanto era dividida em 3 partes, eu gostava. Quando começou a dividir e começou a entrar enzimas, não sei o que, eu fiz, opa, já não é minha área aqui. Já perdi o jaleco ali. Mas você já se identificava com essa área desde cedo? Como foi? Já. Lógico que eu tinha aquele sonho famoso de criança de ser jogador de futebol. Tem tamanho, óbvio, postura pra mas isso. não deu certo. Até tentei, fiz Sim. uns testes, achava que jogava bem. E aí, obviamente, eu ouvi no conselho dos meus pais, né? Ó, vai estudar, que é a melhor coisa que você Sim. pode fazer na sua vida, porque conhecimento ninguém tira. E eu sempre me identifiquei com essa área, né? Tinha um pouquinho mais de dificuldade na parte de exatas, matemática, legal. física, então eu falei assim, bom, e como eu gosto da parte de biológicas, acabei indo. Eu fiz um técnico de laboratório, meu primeiro contato na minha formação básica, né? E aí já comecei a trabalhar profissionalmente no laboratório de análises clínicas. Entendi. Que aí depois eu fui para a universidade, né? Fiz o meu primeiro curso de graduação, que foi biologia. E aí dentro da biologia eu tive a oportunidade de conhecer, né, várias áreas de atuação. Tinha o sonho de ser biólogo marinho inicialmente, né, adorava essa parte, tinha essa identificação. Mas eu fui, né, recebi uma proposta de um professor que mudou completamente a minha vida para fazer a iniciação científica. Me identifiquei com a disciplina que ele dava, né, procurei me desenvolver bem na disciplina, e aí ele me convidou. E aí eu mudei completamente o rumo do que eu tinha imaginado profissionalmente, né? Que era seguir carreira no laboratório de análises clínicas. Entendi. Você falou que
fez o concurso para Ilhéus, né? Para a Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Sim. Como é que você soube isso? Foi por acaso? Você já namorava aqui o sul da Bahia? Já namorava Ilhéus? Como é que foi isso? Então, aí eu tenho que te contar resumidamente a minha trajetória para Sim. você entender como é que eu vim parar aqui. Que foram momentos assim que ajudaram a gente muito nesse processo de amadurecimento, né? Depois que eu entrei no curso de biologia, eu trabalhava em análises clínicas, 10 anos já trabalhava no laboratório, coleta de sangue, exame de sangue, essa parte. E eu gostava bastante do que eu fazia lá, mas eu senti que eu não estava tão valorizado como eu gostaria e que não estava seguindo parte do meu sonho, que era depois parte dele era me tornar cientista, né? E aí a universidade abriu esse olhar para mim. Na época eu fazia uma universidade particular que fazia pesquisa, que é muito difícil no Brasil a gente ter, por esforços de alguns professores. Bom, e aí esse professor me convidou para ser aluno de iniciação científica dele, fazer os projetos. Ele trabalhava na época com o que deu origem à nossa linha de pesquisa hoje aqui na universidade. E eu fui, só que para isso eu precisava largar meu emprego, porque eu precisava de dedicação integral. E eu tomei a primeira decisão da minha vida de mudança no caminho quando você não está satisfeito com o caminho que você está percorrendo. Eu entrei na sala do meu chefe, na época, e pedi para ele me mandar embora. Aí ele não entendeu nada, né? 10 anos de casa. Aí, mas por que você quer sair? Eu falei assim, porque eu quero me tornar cientista, vou fazer pesquisa. Ele falou, você sabe que pesquisador morre de fome no país. Eu falei assim, não tem problema, eu vou trabalhar, né? Me deu esse reforço positivo. Eu falei, não tem problema, eu vou trabalhar, né, em outras áreas. Foi muito grato naquele momento, que foi muito aprendizado, né? Mas busquei seguir o que eu queria naquele momento. E aí eu fui pedir as contas, ele me pagou os 40%, foi bem bacana, me mandou embora. E com esse dinheiro eu fiquei com o seguro-desemprego, que tem minha faculdade. E terminei meu último ano de biologia com a iniciação científica, que foi o que me abriu as portas para fazer o mestrado depois, esse trabalho que eu construí lá na Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, na época. Ilhéus, como foi? Então, e aí eu fiz o meu mestrado, né, na Escola Paulista de Medicina. Para quem quer seguir essa carreira, né, primeiro você faz a iniciação científica, como eu fiz, depois você faz um mestrado, você tem uma prova de mestrado, né, que você presta dentro da área. Minha área é farmacologia, né, e neurociência e comportamento, a área de dependência. E aí tinha uma prova de farmacologia que eu precisei ficar estudando uns 6 meses para passar nessa prova. Que foi o que eu fiz, né, porque eu queria ir para a universidade fazer um mestrado lá na Escola Paulista. Eu conheci esse professor por intermédio de alguns contatos que eu tinha na época, e aí ele abriu a porta do laboratório dele. E aí eu fiz o mestrado lá 2 anos. Depois eu fiz mais 4 anos de doutorado dentro da linha de pesquisa que o laboratório tinha, que era a parte de tratamento para dependência química. Bom, e aí no final, né, quando a gente defende o doutorado, a gente defende o mestrado, aí você fica meio no limbo ali, 1 ano, 6 meses. Eu fiquei nesse período, esse período era 2006, 2007. Aí eu entrei no doutorado no mesmo laboratório, dei continuidade, aí foram mais 4 anos. Aí a gente chegou em 2011, que foi quando eu vim para a Ilhéus. Só que nesse meio do caminho, como eu dava aula na parte de farmacologia, nas universidades particulares, né, porque eu já comecei a arrumar outras formas de me sustentar, porque realmente a gente recebe uma bolsa, né, como você faz uma iniciação científica, um mestrado, doutorado, a gente recebe uma bolsa do governo, mas que a gente não consegue se manter. Sim. E eu tinha a liberação do meu orientador para dar aula à noite. Eu comecei a dar as aulas nas universidades particulares à noite, na disciplina que eu estava me formando. Bom, resultado da história. Quando eu defendi o doutorado, no meio do doutorado, antes de defender o doutorado, né, no meio do doutorado, eu resolvi fazer um outro curso de graduação, que foi farmácia. Por que farmácia? E aí Você gosta de estudar, né? Pois sempre gostei. Mas por que farmácia, né? Por que eu fui fazer farmácia? Fui fazer farmácia porque eu dava aula numa disciplina que era específico para a formação de farmacêuticos. Sim. E estava sentindo necessidade de aprender um pouquinho mais, né? Aí fui fazer farmácia, consegui reduzir o curso no período por causa da biologia, né? Das matérias. E aí, quando eu defendi o doutorado, no mesmo ano eu graduei no curso de farmácia, que foi em junho de 2011. E tinha aberto o concurso aqui em agosto de 2011. E por que a pergunta foi como é que eu achei aqui? Não foi só a pergunta. A gente estava num momento de vida bastante pesado, estudando muito, né, dormindo pouco, dando muita aula. Então aconteceram algumas coisas que não estavam salutar, né, para mim,
para minha família. E aí eu comecei a buscar outras oportunidades. Entrei no PCI Concurso e achei lá Universidade Estadual de Santa Cruz, concurso para farmacologia, farmacêutico. Ou seja, se eu não tivesse tomado a decisão de fazer farmácia, não se enquadrava cá. Exato, cara. E aí eu falei, rapaz, isso é incrível, né? E foi um momento, né, que eu vim para cá fazer o concurso. E aí eu posso resumir como é que foi esse processo para você também. Mas você não conhecia Ilhéus antes? Não conhecia, só tinha ouvido falar de Jorge Amado, óbvio, né? Sim. Mas não conhecia Ilhéus, não conhecia nada aqui. E como foi quando chegou em Ilhéus? Então, a terra do encanto, se encantou? Aí cheguei aqui, eu vou fazer essa mesma pergunta para a próxima pessoa que eu vou entrevistar daqui a pouco, que também veio de São Paulo, né? Isso, maravilha. Cheguei aqui, eu já praticamente paulistano, né? O que a gente imaginava? A gente imaginava o quê, né? A gente imaginava a questão de praia, né? A gente queria ver praia, obviamente. Paulistano, quando chega, eu, apesar de ser carioca, grande tempo em São Paulo, eu queria ver as praias e sabia que aqui tinham praias bonitas e tal. Então, meu impacto inicial era esse, né? Buscar praia. Eu falei, mas eu estava mais focado no concurso. Acabei que eu conheci a parte do sul de Ilhéus no último dia que eu vim fazer o concurso aqui, para poder fazer um pouquinho de turismo, né? Sim. E, obviamente, a gente logo se encanta, né? Lógico. A gente logo se encanta com a beleza. E, naquela época, a gente não tinha a Ponte Nova, né? A cidade estava num outro estávamos ainda no caos. Estava no outro momento de evolução, exatamente. Estava no caos. E aquele trânsito da ponte, né? Pois é. E eu, acostumado com 3 horas de trânsito em São Paulo, eu dava risada naquele trânsito da ponte, né? Era uma maravilha para mim, até pelas belezas naturais que a gente pelo menos estava no trânsito, mas tinha a Baía do Pontal ali. Não era o Tietê. Não era o Tietê. E aí, cara, o mais incrível ainda, eu vou te contar agora. Quando eu cheguei, como é que funciona, né? A gente faz um concurso para uma banca de 5 professores. Sim. Dependendo, né? 4, 5, 3, dependendo da condição. No doutorado, a gente defende para 5 professores, para um concurso para professor, dependendo da organização. Aqui na UESC foram 3. E aí eu cheguei para o concurso, na época eu olhei as pessoas que estavam concorrendo à vaga comigo e falei, pô, tem muita gente que tem muito currículo melhor que o meu, mas eu vou, quer saber? Eu vou, porque eu vou pegando experiência até eu passar, porque eu estava precisando mudar. Sim. Bom, resultado, eu vim, cheguei aqui e eu fui candidato único, cara. Todas as pessoas desistiram, se inscreveram e não vieram. Incrível isso, né? Eu falei, rapaz, isso é uma oportunidade que Deus colocou na minha vida. Verdade. E eu preciso agarrar isso de alguma forma, né, para que eu não perca essa oportunidade, já que eu estava pedindo tanto que mudasse, né, esse caminho. Sim. E foi isso. Daí eu cheguei aqui em Ilhéus em 2011, né? Eu lembro que quando eu recebi o resultado do concurso, eu liguei para minha esposa e falei para ela assim, não quero nem ir embora, pode vender todas as coisas aí. Ela tá aqui nos bastidores concordando com tudo isso. Eu falei assim para ela, pode vender todas as coisas aí, essa cidade aqui é maravilhosa, a gente não precisa vir com mudança para cá, porque a universidade... Só vou te buscar. Eu falei, não, eu te mando até a passagem. E foi assim, a minha história, a minha paixão por Ilhéus começou dessa forma. Hoje você tá em Ilhéus aqui há 10? 14 anos. 14 anos aqui. E foi assim que eu comecei minha missão aqui dentro da universidade, hoje formando alunos aqui, através desse caminho que eu percorri, né? E que hoje eles têm oportunidades muito maiores e melhores que a nossa. Você continua se ensinando ou só faz a pesquisa? Não, as duas coisas. Na universidade a gente desenvolve o tripé, né? Que é pesquisa, ensino e extensão. Então hoje eu tenho as disciplinas na graduação e na pós-graduação. Depois eu tenho a parte de pesquisa do laboratório e também a extensão, né, que é a forma que a universidade sai dos muros, né, e faz a intervenção. A gente tem um projeto de extensão, um dos que eu organizo, na parte de explicar sobre o uso de medicamentos nas escolas. Então, eu treino os alunos lá na disciplina para dar as palestras para os alunos das escolas do ensino médio. E a gente tem algumas escolas parceiras que recebem a gente periodicamente. Então, esses são os projetos de extensão. Tá. Você falou sobre a questão que um dos vertentes, não sei se é a palavra certa, vertente, né, do estudo, é a questão da dependência química. Né? Você tem um mundo cada vez, como eu posso dizer, cada vez pior ou cada vez maior o número de dependentes químicos. E você lida com isso não no sentido espiritual, não no sentido, mas no sentido neurológico.
Explica pra gente melhor como é que funciona isso. No nosso sistema nervoso, a gente tem uma região que é conhecida como sistema de recompensa. Então, o indivíduo, quando ele tem contato inicial com a substância de abuso, seja ela qual for, do álcool à cocaína, ele ativa esse circuito, que é um circuito que são neurotransmissores, que é um neurotransmissor específico, que é dopaminérgico, chama dopamina. A dopamina gera recompensa, aquelas sensações, né, de bem-estar, né? Então, várias substâncias modulam esse circuito de uso abusivo, né? Mas os nossos comportamentos naturais também. Então, são formas, esse circuito ele é enraizado no nosso sistema nervoso central para que module os nossos comportamentos naturais para que a gente possa repetir esses comportamentos. Sim. Então, por exemplo, alimentos modulam o sistema de recompensa, atividade física, aquela sensação pós-treino de bem-estar, sexo, né? Então, são fatores que vão fazer com que, obviamente, a nossa espécie evolutivamente busque repetir isso. Só que as drogas de abuso fazem isso de forma intensa. Conforme o indivíduo tem a experiência com a substância, independente de qual, ativa esse circuito e conforme ele vai repetindo o uso, né, ele tende a buscar novamente a substância, vão ocorrendo mudanças na formatação do cérebro, em algumas regiões, em especial aqui, que é o córtex pré-frontal, que faz com que ele perca o controle. Quando ele atinge esse estágio, ele vai entrar para um quadro de compulsividade, né? Onde ele perde o controle, que é o critério padrão ouro para que ele seja considerado um indivíduo dependente, né? A dependência hoje é uma doença crônica, como outra qualquer, que tem fatores ambientais, genéticos envolvidos e, obviamente, o contato com a substância. E aí, nosso laboratório hoje, ele busca, através de uso de modelos animais, né? Hoje a gente tem um comitê de ética de pesquisa científica na universidade que regula isso, né? Então, a gente usa modelos animais para tratar. Essa linha a gente trouxe lá de São Paulo, né? Lá da Unifesp, o laboratório que eu fui formado, a mesma linha, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a estrutura é maravilhosa, né? A gente tem vários problemas lá que a administração vem buscando resolver, né? Desde as administrações anteriores até o nosso reitor atual, mas que a gente hoje consegue fazer muita coisa, né? Tanto que quando eu trago colegas de fora, eles ficam espantados com a estrutura da universidade. Sim. Então, hoje a gente conseguiu aplicar o mesmo modelo que eu fazia no meu mestrado e no meu doutorado, lá na Unifesp, aqui na UESC. E aí, nosso modelo de pesquisa, ele busca tratar, através de medicamentos que já existem, ou novas substâncias, diminuir essa compulsão nos modelos animais. Então, a gente faz isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu consigo tirar pelo menos nota 5 na prova. Vamos lá. A pessoa, quando começa a fazer o uso de drogas, né, de uma substância química, ela começa ali por uma tentativa de recompensa, ou tentar uma curiosidade. Normalmente é o social que uma fuga de algo. Vários motivos. Mas isso faz com que, dependendo da quantidade que ele vai começar a usar, ele começa a alterar isso. No caso, nos neurônios, há uma alteração? Isso. De que forma? Por exemplo, ele teve o primeiro gole do vinho, de um álcool, né? Normalmente a gente gosta de falar é mais impactante as drogas ilícitas. Sim. Mas as drogas lícitas estão aí quando a gente vai para os dados. Cigarro mesmo, né? Cigarro, né? A nicotina faz isso. Sim. Então, isso é uma característica comum a todas essas drogas. Então, o que acontece? Ele ativa o sistema de recompensa. Essas drogas, através de diferentes mecanismos, ativa o sistema de recompensa, aumenta a dopamina. Então, nosso sistema nervoso central fala assim, opa, legal, eu quero de novo isso aí. Aí, passou aquele efeito, o que vai ficar registrado na memória? Que quando eu usei, deu aquela sensação prazerosa de recompensa, né? E eu tendo a repetir esse comportamento. Então, o indivíduo vai buscar novamente. Só que com a repetição do uso, isso pode, em alguns indivíduos, e a depender da droga, né? Mais rápida ou não, de forma mais rápida ou não, instalar a dependência naquele indivíduo. E é onde ele vai preencher alguns critérios clínicos, onde ele perde o controle. E aí todo o entorno social dele passa a funcionar em prol da droga de abuso. Entendi. E aí é onde ele vende coisa para comprar substância, né? Ele faz atos ilícitos aí, né, para buscar substância,
porque ele perdeu o controle, a dinâmica de vida dele está em função dessa substância. E aí a gente tem um sistema de saúde que precisa acolher esse indivíduo, como é feito nas outras doenças crônicas, né? Tem casas de recuperação. Sim. A casa de recuperação, ela funciona para qualquer tipo ou em qualquer nível de dependência, ou tem nível de dependência que só vai ser revertido com a aplicação de algum medicamento, com uma introdução de alguma medicamento mesmo? Sim. Ou... a gente tem hoje no SUS, né, a rede de atendimento psicossocial. Sim. E dentro deles existem os CAPs, que tem um subtipo dentro dos CAPs, que são os centros psicossociais, né, de atendimento psicossociais, que é voltado para a parte de álcool e droga. Tá? Isso é uma estratégia que a gente tem oficial de tratamento. Sim. Tá? Que está inserido no sistema de saúde. As outras ferramentas, existem outras estratégias que não são oficiais, vamos dizer assim, posta, né, pelo sistema de saúde, mas que estão aí, que usam diversos tipos de estratégia. O grande problema e receio é como isso é feito em cada uma desses centros de recuperação que você citou. Porque aí muitas vezes não tem um cuidado médico importante. Então, como é que é o tratamento? Primeiro, eu preciso tirar esse indivíduo da crise. Então, para tirar esse indivíduo da crise, ele vai estar, muitas vezes, quando ele está sob o uso, ele não está respondendo por si, como é que você vai conseguir tirar da crise, né? Então, quando ele passou aquele momento agudo do uso da substância, aí ele pode ser encaminhado, por exemplo, ou então se ele estiver intoxicado, né, para um hospital onde ele vai ser acolhido ali pela equipe de saúde. E aí, depois desse processo, né, estabilizei da crise aguda, aí eu tenho serviços onde eu vou fazer esse encaminhamento e acolhimento desse indivíduo. Que, por exemplo, não é só isolar. Não é só isolar. Mas tem casos que vai ter que introduzir algum tipo de medicamento para que comece a reverter isso. Exatamente. E é exatamente isso que a gente faz nas nossas pesquisas. Por quê? Quando você tira o indivíduo daquele ambiente de uso, as pistas que lembram o uso da droga, eles não está sendo ativada. Então, ele não tem a recaída. Então, ele está lá na terapia, por exemplo, afastado, fazendo a estratégia que é posta lá, e aí ele vai ficar bem, ele vai sair da intoxicação. Só que quando ele volta para o seu dia a dia, ele passa na frente do bar que ele tomava o corote. E aí aquele circuito de recompensa, ele ativa. E aí ele tem a fissura e quando ele menos espera, ele entra no bar e aí ele tem a recaída. E por isso que é tão difícil de tratar a dependência. E aí você precisa de medicamentos para reformatar esses circuitos, que é o que a gente faz no laboratório hoje. Mas já existem medicamentos para isso? Existem alguns, mas infelizmente com baixa efetividade. Né? E aí o que normalmente a gente sugere como estratégia de tratamento é um conjunto de ações que vão ajudar o indivíduo, né, a lidar com aquele processo de abstinência que não é fácil, né? Que passa de mudança do ambiente social, atividade física, fitoterápicos, medicamentos, psicólogos. Então é um conjunto, é uma equipe multiprofissional que precisa estar assistindo esse indivíduo. Essa demanda de todas as atividades, ela já está popularizada? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente olhar na sociedade e ver uma pessoa ali se drogando, ou nitidamente é um viciado em alguma droga ilícita, ou na lícita também, né? Porque a gente falou do cigarro, do álcool. E a gente acaba colocando ele no submundo da sociedade, criticando, evitando. Falta da sociedade, de um modo geral. Não vou falar nem a palavra acolher, mas ter conhecimento para lidar com isso de uma outra forma, com um outro olhar, entender que não é... Para os religiosos é falta de Deus. Para a família, muitas das vezes, é alguém que não tem vergonha na cara, né? Para alguém, um amigo, pode ser que é um escorado, um vagabundo qualquer. E para a sociedade, de um modo geral, é uma pessoa que virou desprezível. Mas você citou aí que, a depender da sequência e da quantas vezes a pessoa está naquele vício, isso vai alterar e precisa de um tratamento que não é apenas religioso, não é apenas orar, como aí eu vou já criticar aqui, eu posso falar. Eu acho que você não pode, mas eu posso. Eu posso, né? Eu posso sofrer o cancelamento. Falo sobre isso. Tem uma igreja que ela leva as pessoas lá na igreja, lá no culto, lá,
aí diz que a pessoa é viciada em droga, aí mostra uma cocaína, e a pessoa cheira ali, ou faz uma oração, e na mesma hora a pessoa, quando mostra de novo a cocaína, a pessoa fala assim, eu já não quero mais. Eu não acredito nisso. Já não acreditava antes de conversar contigo. Agora, sabendo que precisa de toda uma etapa, o que eu falo é que há uma banalização e há também pegar um cidadão que, independente do motivo qual foi, Esse é o ponto. né? Porque eu acho que ninguém decide, eu quero ser viciado de forma consciente, seja lá no que for, e chegar num ponto como esse. Como tornar popular para que a sociedade olhe e não, volta a dizer, não é acolher nem defender o viciado. Não estou falando sobre isso. Mas ter um outro olhar sobre uma pessoa que é viciada. Como tornar essas pesquisas, todo esse conhecimento mais popular? Bom, primeiro, obviamente, espaços como esse, né, que você, e mais uma vez agradeço, está nos dando a oportunidade de vir aqui e falar sobre esse assunto, né? Sim. Então, acho que isso tem mudado muito, né? Não só aqui na Universidade Estadual, mas eu faço parte de um grupo que trabalha, de pesquisadores que trabalham, que são referências na área de pesquisa pré-clínica e clínica na dependência. E a gente se questionou muito, assim, o quanto que a gente tem ao longo desses anos falado para a população sobre esse problema, né? E que falta. Então, cada vez mais vocês vão ver neurocientistas fazendo esse trabalho que você está oportunizando a gente de fazer, que de falar para a população, justamente para fazer essa consciência, trazer essa consciência. Que o indivíduo que tem a dependência, que hoje o manual novo de diagnóstico, que é o DSM, ele traz como um transtorno por uso de substância, justamente para já começar a tirar esses termos pejorativos. Sim. Né? Então, assim como tem um transtorno depressivo, como tem um transtorno de ansiedade, né? É um transtorno por uso de substância. Qual é a substância? O álcool, a cocaína, o crack, a nicotina. Aquele indivíduo ele vai se enquadrar nesse. Ele não é um dependente, não é. Esse termo dependente são termos que estão em desuso, né? Justamente para já tirar... Corrijo tudo, tá? A pessoa tem transtorno. Isso mesmo. Aprendi, ó. Vou andar com pessoas de conhecimento aí. Por isso que eu falei que eu não tinha nem jaleco pra esse papo. Mas é isso mesmo. E a gente tem procurado mudar essa terminologia justamente para não dar esse viés pejorativo, né? Porque como o indivíduo tem uma doença crônica, e a gente vai imaginar assim, que tem fatores sociais genéticos inseridos aí nesse processo, você imagina eu ter a mesma estratégia de tratamento para aquele indivíduo que está diabético, que está hipertenso. Ele sabia que não podia comer o doce em excesso, ele sabia que não podia comer o sal em excesso. Né? Sim. Ou seja, o estilo de vida que ele levou na alimentação, mas ele desenvolveu uma doença crônica que o sistema tem que estar preparado para acolhê-lo e com estratégia de tratamento. Sim. E eu acho que esse é o grande problema hoje que a gente tem, né? Primeiro, né, as estratégias de tratamento, elas infelizmente ainda não estão perto do ideal, né? As estratégias falham muito, por isso que o índice de recaída é alto, né? E o nosso sistema de saúde como um todo, né, não só para a área de saúde mental, mas como historicamente a área de saúde mental ela sempre foi jogada de lado, infelizmente, né? Até dentro do serviço de saúde, a gente... Porque é o louquinho que chegou para tratar, só faz terapia, entendeu? Quem é maluco, quem é doido. Entendeu? É bem assim, né? E muitas vezes a gente escuta isso dos próprios profissionais de saúde, essa linguagem, né? E é complicado. Esquizofrenia, né, é uma doença que está aí diagnosticada há mais de 50 anos na população. Então, são esses fatos, né? A gente, infelizmente, não tem uma estratégia excelente de tratamento. Então, por isso que outros espaços estão ocupando, né, o seu espaço dentro desse contexto, mas que muitas vezes também não funciona. Não está sendo efetivo. E você citou alguns aqui, religiosos e outros, que cada um, em parte, tem sua importância, porque, de certa forma, acolhe o indivíduo, né? E esse indivíduo ele precisa ser acolhido porque a droga ocupou o espaço na vida dele. Então, quando ele muda, independente de onde ele busca, ele vai ter um acolhimento. Então, por exemplo, no contexto religioso, ele vai ter um acolhimento, né? Muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam dessa situação até para ganhar dinheiro, né, em cima da ingenuidade das pessoas, mas são espaços, né? Assim como as outras
estratégias de tratamento acabam acolhendo o indivíduo, que seria a função do nosso sistema de saúde e que muitas vezes não está preparado para isso. Apesar da gente ter uma rede, né, que dentro do contexto do atendimento psicossocial, que está posta aí pelo SUS e que poderia estar fazendo a sua função. Você que está nessa parte da pesquisa, né? Ali com a mão na massa, ou melhor, com o olho na luneta, toda essa pesquisa intensa. Você poderia passar para a gente uma previsão? Satia, eu acho que em 10 anos a gente consegue mudar bastante essa visão, ter medicamentos mais efetivos. Como você tem uma previsão sobre isso? Cara, a gente avançou bastante já. Né? Tem algumas vacinas, algumas coisas em relação, por exemplo, ao uso de cocaína, que são anticorpos que sequestram a substância e impedem que a substância chegue no cérebro e faça o efeito. Existem alguns medicamentos que conseguem controlar, né, parte, mas como o índice de recaída ainda é muito alto, né, a gente precisa avançar muito ainda. Então, se eu for falar para você, daqui 10 anos, eu espero, na expectativa que eu tenho, né, que daqui 5 anos a gente tenha aí um medicamento que controle bastante, né, a compulsividade, mas não seria leviano da minha parte prever, né? A gente avançou bastante. A gente está mais perto do que longe. A gente tem uma geração que tem a dependência química, aí vem a dependência digital. Sim. Né? Agora temos aí algumas canetinhas de emagrecimento. Sim. E aí tem o famoso efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, aquela coisa toda. Não é um risco... E aí você como neurocientista. Isso também, porque inclusive agora já foi pela OMS... não há uma determinação, mas já há um estudo que eles querem colocar o vício digital da internet, né, como uma doença crônica, né, porque também gera essa dopamina, esse anseio. Mas aí vem também a questão das canetas de emagrecimento, que as pessoas já começam a meio que popularizar isso. Não é um vício daqui a algum tempo, 2, 3, 4 anos, nós ter viciados nessa área também ser enquadrado como uma dependência química? Sim. A gente tem hoje, né? A gente viu aí esse boom desse medicamento, que ele é classicamente usado para o tratamento de diabetes, né, para a regulação de um hormônio intestinal chamado GLP-1, que vai modular o sistema de recompensa, inclusive também. O mesmo que a gente estava falando em relação à dependência, né? E esse hormônio ele também regula o centro do apetite. Então, ele dá uma falta... Quando a gente come, o nosso organismo produz esse hormônio, o intestino produz esse hormônio. E esse hormônio vai lá no cérebro e fala assim para o cérebro, você já comeu, beleza? Então, não precisa comer mais. E aí, essa canetinha, ela faz esse efeito. É um hormônio sintético que é administrado e ele faz essa sinalização para controle da compulsividade do alimento e por isso que emagrece. E aí, obviamente, as pessoas não mudam o comportamento alimentar, né? E acabam querendo o efeito mais rápido, imediatista, né? Imediatista, não querem pagar o preço de ir na academia, de se reorganizar em termos alimentares e acaba, no final das contas, buscando outras estratégias. No caso que foi que você perguntou Há um risco disso se tornar também uma dependência química ou ser enquadrado como um vício, já que ele vai para esse mesmo caminho, né, de gerar uma sensação de recompensa, de que está tudo ok, mas se não mudar o comportamento, isso vai se tornar uma dependência? Então, ele pode ficar não como uma droga em si, né, mas ele pode ficar dependente daquele mecanismo de emagrecimento, porque ele não mudou o comportamento e ele vai gerar essa dependência de sempre quando ele precisar eliminar peso, ele vai usar estratégias artificiais. As pessoas usavam até pouco tempo atrás as anfetaminas, né? Sim. Que eram para emagrecimento e que mexiam no sistema de recompensa e elas sim geram dependência, como o crack sim. E a cocaína, tá? Então as anfetaminas que ainda são prescritas. Né? Prescrita como... Ainda é prescrita. Como medicamento? Como medicamento. Alguns anfetamínicos, derivados anfetamínicos, sim. O próprio metilfenidato é um derivado, que é a ritalina, né? É um derivado anfetamínico. Mas você falou também da internet, né? Essa compulsividade na internet. Isso é porque modula também o sistema de recompensa. Então, a forma que as redes sociais são estruturadas é justamente para a gente
seguir mais tempo ali, né? Uhum. Ou seja, você vai, né, tendo aquela sensação, aquele prazer imediato de estar olhando aquele vídeo rápido e daqui a pouco você quer olhar um outro vídeo e daqui a pouco você quer olhar outro vídeo e quando você vê quantas horas você O passou. dia amanheceu e você está online. Não é? É isso aí. Meu amigo, eu quero continuar esse papo. A gente precisa voltar porque eu acho que esse assunto é muito interessante. Eu já aprendi aqui, né? Já não trato mais o termo dependente, mas transtorno. Transtorno. Né? E que bom que há estudos, né, bem avançados. Inclusive você falou de algo que eu fiquei que é legal. Você falou já existe uma vacina, né, para o viciado em cocaína já ter diminuir esse. E eu conheço algumas pessoas que são viciadas, infelizmente. Mas é que legal, eu não sabia que tinha isso. Por isso que eu falo, é necessário popularizar. É necessário levar isso de forma mais clara para a população. E eu quero que você volte. Eu quero que a gente continue isso aqui, porque eu acho que tem muito. Eu não vou. Eu vou aproveitar assim, vou aproveitar os podcasts para fazer as aulas da UES que eu não fui. Mas vamos lá, pra gente fechar, a gente vai voltar a esse assunto, prometo, ele volta, eu já vou vir de jaleco, né? Dia 31 agora nós teremos um encontro. Sim. Teremos um encontro, você irá fazer um workshop aos membros do Clube de Negócios, 31/5, né? Fala um pouco sobre esse encontro, o que está preparando para isso? Sem dar spoiler demais. Sem dar spoiler demais. Primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de conhecer você há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, Sim. Num evento que você estava participando, organizou também, do Geraldo Rufino. Sim. Esse evento foi incrível. E a partir dali eu conheci o seu trabalho, o clube, e me joguei num novo momento de transformação na minha mente, né? Que é esse ecossistema maravilhoso que você, junto com a equipe, está organizando. E tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos, e por isso eu vou chegar no assunto do workshop, né? Tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos dentro desse ecossistema. E um deles foi com o nosso querido colega Walter. Walter, né? Vieira, incrível. Um abraço, Walter. Saudade dele. Agora, né, tá voando aí uma águia. Né, tá lá na Febracis fazendo um trabalho incrível, né? E eu tive a oportunidade de fazer esse treinamento transformador que foi sobre alta performance, né? Sim. E com base naquele treinamento eu tomei algumas decisões de mudança. E quando a gente está buscando, o cérebro vai, né, buscar os caminhos e as oportunidades aparecem. E ali na sequência eu fui fazer uma outra capacitação lá em São Paulo com outro neurocientista que veio aqui em Ilhéus dar uma palestra organizada pelo Sebrae. E eu fui assistir sobre a modulação da emocionalidade e alta performance. E parte desse material a gente organizou para trazer para os colegas do clube, né, para os membros do clube, que é o que a gente vai estar falando junto com a colega nutricionista Jamile. Jamile Monteiro. Incrível, né? A gente montou uma proposta para a gente trazer estratégias de modular a emocionalidade e você cuidar de todas as suas áreas da vida, né? E, obviamente, um olhar importante dentro do contexto da nutrição, né? Que a Jamile vai ter uma participação importante aí nesse momento, falando sobre como a gente evitar alimentos inflamatórios, né? Porque isso gera mudanças nos neurônios e refletem na performance e na nossa emocionalidade, né? E aí o restante a gente vai poder falar aí no dia 31, trazendo aí um pouco do que aprendi lá naquele treinamento e colocar em prática aqui com vocês. E foi um workshop que eu não tive dificuldade de vender. A gente fechou o workshop em menos de 3 horas. Que legal. Então, eu já falei, a minha expectativa é de eu logar a ansiedade. Então, dia 31, inclusive o próprio Walter me convidou para um evento no dia 30 em Salvador, um jantar. Eu fiz, Walter, eu não vou, porque eu vou sair do jantar que vai terminar meia-noite para estar aqui em Ilhéus. Não tem mais aquele voo de madrugada Salvador e Ilhéus. Então, pena, né? Eu não vou correr o risco de perder esse workshop. Né? E o pessoal tem muita gente querendo se inscrever. Sim. Só que a gente não tem mais vagas. Né? Vai ser incrível. Obrigado por esse papo. Obrigado por te conhecer. Pela oportunidade. Obrigado por ter entendido que você não ia ser um bom jogador de futebol. Para trazer para a gente soluções para algo que é incrível, né? E popularizar isso. E ter esse papo. Porque, como eu falei no começo da entrevista, quando eu te conheci, eu não tinha noção do que você era. Né? A gente faz parte do mesmo condomínio, por isso que eu falei que nós somos vizinhos também. E te conheci ali, bater um papo, e eu nunca imaginei que você era esse cara todo.
Né? E parabéns por isso, por ter estudado, por ter se dedicado e por trazer para a nossa sociedade, de um modo geral, assuntos tão importantes e tão pontuais, que sem dúvida, como você falou, e é o que você espera, eu também espero, vamos torcer, não só torcer, trabalhar e orar para que isso aconteça, que daqui a 5 anos a gente possa ter medicamentos mais avançados e mais populares, e que aí todo esse transtorno, né, do vício, das dependências químicas, eu não vou dizer que acabe, né, mas que tenhamos um outro olhar. Sim, a gente consiga, né, controlar, né? Que a gente olhe para as pessoas, para que tem esse transtorno, mas como vidas. E não mais como um animal ou algo que está ali. Porque, infelizmente, eu falo por mim. Às vezes a gente passa por um dependente químico, e não é dependente, alguém que tem transtorno, né? E do vício, e a gente olha assim, sabe, meio que isola. Mas é um ser humano que merece a nossa atenção, que merece o nosso... E entender que, poxa, pode ser melhor. E que bom que você está trabalhando isso, enquanto uns trabalham de forma espiritual e que continue trabalhando, enquanto uns trabalham de forma política e que, se for benéfico, que continue trabalhando, você trazer todo um lado científico. E parabéns, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado eu pela oportunidade. Estou sempre aberto aqui e parabéns pelo trabalho que você está fazendo, que é um trabalho que tem transformado vidas, né? Toda essa equipe, inclusive a minha, né? Que tenho aí o prazer e a sorte de fazer parte desse ecossistema. Obrigado a você. Valeu. Gente, esse foi mais um episódio do programa Falando de Negócio, e ele volta. Ele volta, tá? Ele volta porque esse papo tem que continuar, a gente tem muito que aprender, muito que traçar. A gente não chegou nem na metade, a gente não chegou nem, a gente não chegou nem no pré-vestibular para iniciação científica. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.